Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos, todas as famílias aí reunidas, que esta paz que excede todo o entendimento possa chegar em cada lar, em cada família, e que possamos neste momento meditarmos na palavra de Deus. É com muita alegria que nós estamos aqui. Eu particularmente nunca vivi esse momento. É um momento histórico, diferente. E eu tenho certeza que para cada momento Deus ele tem suas surpresas. E eu acredito que estar aqui, mesmo à distância, eu louvo a Deus por esta ferramenta tão poderosa que é a internet. Tem tantas pessoas que usam essa ferramenta para o lado ruim, para o lado negativo, mas graças a Deus, que Deus nos deu este momento, esta ferramenta, para que possamos juntos estar cultuando ao Senhor, nesse tempo difícil, onde o isolamento social, ele é necessário, mas a comunhão em Cristo, ela sempre prevalece. E estarmos aqui reunidos é sempre uma alegria e um prazer. Neste domingo, que já é especial por ser um dia histórico para a nossa nação, um dia em que toda igreja, ou todo servo e serva de Deus, estava em jejum, onde o Brasil foi conclamado a jejuar, para que Deus possa intervir dentro da nossa nação e em todo o mundo. Então hoje é um dia histórico, hoje é um dia em que o povo de Deus estão todos juntos nesse mesmo propósito. Agora, como parte deste dia, a igreja de Cristo reunida em família para participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Antes de nós celebrarmos a ceia, eu gostaria de compartilhar uma palavra com você. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 7. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado, e por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, e nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Queridos, o apóstolo Paulo, dentro da sua escrita para a igreja de Corinto, ele estava comparando, mostrando que a igreja do Senhor, que foi comprada, lavada e remida no sangue do Senhor, ele mostra que esta igreja, ela deve celebrar a festa do Cordeiro. Essa igreja, ela deve celebrar o Cordeiro Pascual, mas sem o fermento da maldade e da impureza, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo está nos mostrando que para celebrarmos a festa do Cordeiro, é necessário termos pureza e sinceridade. Mas como entender a festa do Cordeiro nos nossos dias, se nós não olharmos para a história, se nós não olharmos para a Páscoa,
que Deus estabeleceu. Quando nós olhamos um pouco para trás, no livro do Êxodo, capítulo 12, nós vamos ver que Deus estabeleceu a Páscoa, e eu acredito que esta primeira festa estabelecida por Deus, ela tem um propósito ímpar, primordial, no tocante à fé e à salvação em Cristo Jesus. Lembrando que a salvação é um projeto de Deus. Paulo chama a salvação, no livro de Romanos, de propósito de Deus. Foi proposital a salvação. A salvação não foi um acidente. A salvação também não é um plano B, como alguns acreditam. Parece que Deus foi pego de surpresa no pecado de Adão, e então Deus teve que projetar um plano B para limpar a barra de Adão. Não, a salvação era e sempre foi e sempre será propósito de Deus. Paulo fala em Romanos capítulo 5 que Deus, ele antes da fundação do mundo, ele já havia projetado a salvação. E como que Deus, antes que o mundo fosse fundado, ele projeta a salvação, se o homem ainda nem existia? Porque Deus, na sua presciência, ele já nos conhecia antes mesmo de nós existirmos. E este Deus que nos conhecia, o apóstolo Paulo fala que ele nos elegeu em Cristo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, olha isso, a salvação, que é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, já estava projetada. Então Deus não foi pego de surpresa, porque ninguém pega Deus de surpresa. O pecado de Adão, Deus já conhecia, e para o pecado de Adão já existia o perdão e já existia a salvação. Deus nos elegeu no Cristo, no Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. E este mesmo Cristo que elegeu um povo salvo e remido no Cordeiro, ele predestinou este povo para um destino melhor. Este pecado que tirou Adão do jardim, agora Deus, por meio do Cordeiro, predestinava um povo para voltar ao jardim. E todos quantos são chamados por Deus, Paulo diz isso, que Deus, todos que elegeu, predestinou, e todos que predestinou, ele chamou, e todos que atenderam o chamado por meio da fé, estes serão salvos. Então é tudo por meio da fé em Cristo. Pastor, como eu faço para aceitar esse chamado? E eu não estou me referindo ao chamado ministerial, eu estou me referindo ao chamado da salvação. É por meio da fé no Cordeiro, é por meio da fé deste Cristo que foi morto antes da fundação do mundo. É você crer no Cordeiro, é você crer no Cristo que morreu por você e aceitar no seu espírito o chamado para voltar ao jardim. Aleluia. Então deixa eu falar um pouco sobre esse Cordeiro, só para os irmãos vislumbrarem, entenderem um pouco como é que devemos celebrar a festa sem os asmos do fermento, mas com os asmos da sinceridade. Quando olhamos para o livro 12,
nós observamos vários princípios que Deus estabeleceu aqui, vários. Eu vou só resumir os princípios que Deus estabeleceu. Por exemplo, quando olhamos para o capítulo 12 e o versículo 5, eu não vou ler tudo, eu só vou citar os textos e mostrar os princípios que Deus estabeleceu. Capítulo 12, versículo 5, a palavra diz assim: o cordeiro será sem defeito, macho e de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Então observe que o cordeiro deverá ser sem defeito, macho e de 1 ano. Isso aqui mostra como o cordeiro deveria representar dentro da família. O cordeiro macho, ele aponta para o Jesus homem, porque a Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, se esvaziou e assumiu a forma de um homem. Ele nasceu como um homem, ele veio para encarnar como homem. Por quê? Porque a carne humana precisava receber o pecado que seria esmagado e perdoado. Então Jesus, ele assumiu a forma de um homem. Por isso o cordeiro era macho, não era cordeira. Existe cordeira, pastor? Existe cordeira, né? Não era cordeira, era cordeiro, né? Porque tinha que ser homem, tinha que ser macho, e também tinha que ser sem mácula. O texto fala sem defeito. Por que sem defeito? Porque Cristo nunca pecou, ele era sem defeito. Procuraram defeito em Jesus de todo jeito, mas não achou. Pilatos procurou defeito em Jesus, não achou. Herodes procurou defeito em Jesus, não achou. O povo procurou defeito em Jesus e não achou. Então, já que não achou defeito, vamos inventar um. Vamos falar que ele é blasfemador. Vamos falar que ele queria destruir o templo. Vamos inventar mentira. Porque Jesus era perfeito, sempre foi e sempre será. Aleluia. E somente um cordeiro perfeito era autorizado por Deus no sacrifício, para que o Pai o recebesse como substituição de um pecador. Um pecador não podia oferecer um cordeiro com defeito, porque o cordeiro não substituiria seu pecado. Então o cordeiro tinha que ser imaculado, sem mancha, sem defeito, para que pudesse substituir o pecador. Então Jesus, ele morreu sem defeito para substituir você, que é imperfeito, cheio de defeitos e pecados, mas o cordeiro imaculado te substituiu, e o Pai o aceitou, e o Pai o recebeu. Louvado seja o nome de Jesus. O cordeiro era de 1 ano. Por que de 1 ano? Porque ainda estava na fase da inocência. O cordeiro era de 1 ano, porque ainda estava sendo desmamado. Jesus era inocente de todas as acusações, e a Bíblia diz que ele, no Hebreus capítulo 7, 26, porque nos convinha que o tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, santo, inocente, imaculado, eram as características de Jesus que eram aqui prefiguradas pelo Cordeiro. Segundo ponto, olhamos para o capítulo 12, versículos 6, 8 e 10. A gente vê nestes versículos um princípio muito importante. Qual é o princípio? O sacrifício do cordeiro
deveria ser realizado à tarde, no crepúsculo, já no findar do dia, e o sacrifício, ele deveria ser comido à noite, e se sobrasse alguma coisa para o dia seguinte, era queimado totalmente. Por que Deus, em todas estas coisas, já olhava e apontava para Cristo? Se Cristo é o Cordeiro, como Paulo afirma, e eu creio, então o sacrifício de Cristo tinha que seguir os mesmos princípios. Agora, quando olhamos para a Bíblia, a gente vê que hora que o Cordeiro morreu. O Cordeiro morreu na cruz, a hora nona, a hora da tarde, já no crepúsculo, a ponto do soldado olhar para Jesus e ir lá conferir que ele estava morto ou não. Por quê? Porque a hora já estava avançando e o dia estava terminando. Lembrando que para o judeu o término do dia é às 18 horas. Estava chegando no crepúsculo da tarde, estava findando o dia, e ele foi lá conferir se Jesus morreu ou não. Mas o cordeiro já estava morto, porque o cordeiro morreu à tarde. Aleluia. Ele espeta Jesus com uma lança, mas Jesus já estava morto. Não foi a lança dos romanos que matou Jesus, não. Jesus, ele deu a vida dele. Aleluia. Porque ninguém pode tirar Jesus da sua vida. Jesus disse: ninguém me tira, eu a dou, porque eu vim aqui para me doar pelos homens. O Cordeiro, ele deu a vida, ninguém tirou a vida dele. Quando a lança o transpassa, já sai o sangue e a água, mas só depois que ele estava morto. E por que então o povo tinha que comer à noite? Porque a noite é o princípio do dia. É a gente que tem uma falsa sensação de pensar que o dia começa de manhã. Não, para Deus o dia começa à noite. Por isso que a Bíblia diz que o teu choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Por quê? Porque o princípio pode ser ruim, mas o final será diferente. Irmão, receba esta palavra aí onde você estiver. O teu princípio talvez não seja bom, o teu princípio talvez seja doloroso, o teu princípio talvez seja de lágrimas, mas Deus tem um final melhor para você. Deus tem um final melhor para a sua vida. Creia nisso e receba esta palavra em nome de Jesus. Então os discípulos ou as famílias deveriam comer à noite, no começo do dia. E eu fico olhando, Jesus ele morre num dia, passa-se a hora e ele é alimentado no outro dia. Sabe o que eu vejo nessa morte em um dia e nessa refeição do outro dia? Eu vejo o romper de um dia. Eu vejo Jesus, o Cordeiro Imaculado, que quando expira os céus ficam negros, se fecham, e as pessoas ficam olhando aquele dia tenebroso. Foi tão tenebroso e tão terrível que quando Jesus morreu, até os mortos ressuscitaram. Alguns mortos saíram do cemitério, e a Bíblia diz que eles foram até para a cidade. Quando Jesus morreu foi um dia terrível, um dia de trevas, aleluia. Mas quando eu olho para a ressurreição, quando eu olho para o domingo de manhãzinha, bem cedinho, eu vejo o raiar de uma esperança, eu vejo um céu aberto, eu vejo um céu totalmente limpo, porque o dia da morte é o dia negro, o dia terrível, mas o dia da ressurreição é um dia de esperança, um dia limpo, aleluia.
Oh irmão, a morte de Jesus trouxe esperança para você. A morte de Jesus trouxe esperança para a sua casa. A morte de Jesus trouxe um raiar de um novo dia. Não vivemos mais em trevas. Já hoje vivemos na luz do Evangelho e da ressurreição de Cristo. Você não está mais em trevas. Viva na luz, viva na esperança, viva do raiar de um novo dia e do poder da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, eu profetizo esperança em você. Eu profetizo esperança em seu coração. Essa ressurreição tão poderosa, tão maravilhosa, que nos deu um novo dia de viver. Aleluia. Eles comiam no dia seguinte, para mostrar que não era o fim. A morte não é o fim. A morte nunca foi o fim. Porque o meu Jesus não está morto. O meu Jesus está vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos para nos dar esperança. Terceiro princípio, um dos mais poderosos que eu entendo, capítulo 12, versículo 7 e versículo 8: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pão asmo e erva amarga a comerão. Olha que princípio poderoso. O cordeiro, ele era sacrificado à tarde, e o sangue daquele cordeiro, ele era colocado num recipiente. Com este recipiente, este sangue, ele era aspergido sobre as ombreiras da porta. Então aqui nós temos dois tipos, não de sangue, mas de uma ação que o sangue comete. Nós temos o sangue que é derramado, e nós temos o sangue que é aspergido. E isso aqui é muito poderoso quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo. O sangue que foi derramado é o sangue espontâneo e voluntário. Eu dou a minha vida, eu dou o meu sangue. É o sangue que Jesus derramou na cruz. E o sangue aspergido é o sangue adquirido por meio da fé. É o sangue adquirido quando você crê no sacrifício, quando você crê no derramamento do sangue. Então este sangue da cruz, este sangue que foi derramado, ele passa a ser aspergido em você, ele passa a ser aspergido na tua família, ele passa a ser aspergido em tudo que você possui. Por quê? Porque o sangue de Jesus é poderoso para perdoar os nossos pecados. Sangue derramado é o sangue voluntário da cruz, e o sangue aspergido é o sangue da esperança e do perdão da cruz. É o sangue que a gente recebe, não nas ombreiras da nossa casa, mas nas ombreiras do coração. Aqui dentro ele passa este sangue e ele te perdoa. Paulo disse que aqueles que ele elege, ele predestina; aqueles que ele predestina, ele chama; e aqueles que ele chama, ele justifica. E ele justifica pelo sangue. É o sangue aspergido sobre ti, é o sangue aspergido sobre você que crê no sacrifício do Cordeiro de Deus. O sangue era aspergido e a carne era comida. Olha que coisa impressionante. Era comida a carne. Essa carne, ela era totalmente assada, porque o fogo fala de sofrimento, fala de provação, porque o corpo de Jesus, segundo Isaías, foi moído por nossos pecados.
Alguém aí pode ficar perguntando: pastor, como é que eu sei que o meu pecado foi perdoado? É simples, porque o seu pecado foi para o corpo, foi para a carne do cordeiro. Quando Jesus estava na cruz, diz a Bíblia que ele levou sobre ele o nosso pecado. Então o seu pecado, ele foi para o corpo. Quando o corpo de Cristo foi assado, quando o corpo de Cristo foi vituperado, ali o teu pecado estava sendo esmagado e consumido. Aleluia! Por isso ele veio em carne, para levar sobre si os nossos pecados. Então lança o teu pecado no corpo, na carne de Jesus. E toda vez que você come do corpo, irmão, toda vez que você come do corpo de Jesus, você está comendo os seus próprios pecados. Aí o sangue, crente, aí o sangue, ele vem para perdoar, ele vem para limpar. Então entenda esse mistério da ceia. Quando você pega o pão, que agora é o corpo de Cristo, e você come, você está comendo o pecado, seu pecado, que foi para o corpo. No corpo está o pecado. Você está comendo o seu pecado, e você está dizendo: Deus, eu não sou digno, Deus, eu sou pecador. Mas quando você bebe o cálice, quando você bebe o sangue, aí o sangue te limpa, o sangue te perdoa, o sangue te purifica. Aí é a resposta de Jesus para você, dizendo: você está comendo o teu pecado, mas eu estou aspergindo o teu coração, eu estou aspergindo você por inteiro, e estou te perdoando de todo o seu pecado. É o sangue que perdoa o pecado, meu irmão. Coma do corpo e beba do sangue, que há perdão para os nossos pecados. Louvado seja o Senhor. Quarto princípio, e já estamos partindo para o encerramento. Êxodo capítulo 12, versículo 3 e 4. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Aqui nós temos um princípio de suma importância. Quando nós falamos do poder do sacrifício de Jesus, Jesus é o cordeiro sem defeito, imaculado, que morreu voluntariamente. Ele deu a sua vida para um propósito, para um plano chamado salvação, porque esse plano já estava arquitetado antes da fundação do mundo. Então ele cumpriu o plano, por isso ele disse: está consumado, acabou, projeto concluído. Agora, todos quantos são chamados para fazer parte desse propósito, para fazer parte desta eleição, por meio da fé no sacrifício de Cristo, aqui Jesus, ele nos mostra um princípio: para cada família um cordeiro. O que eu estou aprendendo aqui? Eu estou aprendendo que a salvação em Cristo, ela primeira é individual, primeira ela é pessoal e intransferível. Você não transfere sua salvação para ninguém, porque depende da fé de cada um. Só que eu aprendo, em segundo lugar, que a mesma salvação que é para um indivíduo, ela é
tão poderosa que ela consegue atingir a família deste indivíduo. Aleluia. Como assim, pastor? Quando você crê no sacrifício, quando você acredita no plano da salvação, esta tua fé, ela vai sendo anunciada, ela vai sendo proclamada para a sua casa e os seus vizinhos, a ponto de tua casa se render ao poder do sacrifício, e toda a sua casa servirá o Cordeiro de Deus. Aleluia. Eu me sinto na autoridade de Deus para declarar que você e a sua casa servirá ao Senhor. Eu me sinto na autoridade para dizer que toda a sua casa será coberta pelo sangue do Cordeiro de Deus. Oh, aleluia. Irmão, era na família. Tem um cordeiro aí na tua mesa agora. Tem um cordeiro aí preparado na tua casa agora. A tua família está aí reunida. Não é em volta de um copinho de suco e nem em volta de um pãozinho de mercado, não. Apesar disso ter sido comprado no mercado, você tenha feito, mas o momento agora é o momento em que celebramos o Cordeiro, irmão. É o momento que você e a tua casa estão à roda da mesa com um Cordeiro aí. Então valorize esse tempo, valorize esse momento. Quando você for participar, não olhe como um pão comum, não olhe como um suco qualquer, não olhe para a sua família como se fosse algo normal. Não, não. Quando você for participar, o Cordeiro está na mesa, e ele vai ser comido e bebido, para que você tenha perdão da parte dele e comunhão com ele. Por isso o Cordeiro era no meio da família, e era tão poderoso que essa família, quando era pequena, para não sobrar carne, para não sobrar nada, porque Deus falou: se sobrar, queima. Então, para não sobrar, a Bíblia diz que ele chamava os vizinhos para fazer parte. Eu tenho certeza que aí na tua casa tem um agregado aí agora, hein? Eu tenho certeza que você chamou alguém para agregar esse momento tão especial. Você está dentro da palavra, irmão. Você chamou alguém para fazer parte de um momento tão poderoso como esse, porque esse momento não é comum, esse momento é específico, é especial. E quando nós orarmos aqui, eu sinto que a presença do Cordeiro, não mais o Cordeiro imolado e morto, mas o Cordeiro que está diante do trono, o Cordeiro que está diante do Pai, a presença dele vai se manifestar aí dentro da sua casa, vai se manifestar aí dentro da sua família, e você testificará que este Cordeiro vivo que te deu a vida é tão presente como a roupa que você está usando, é tão presente quanto este ar que você está respirando. Sinta a presença desse Cordeiro aí, sinta a presença de Jesus Cristo aonde você estiver, sinta esta presença envolver você. Ai, aqui amandorevia, ai, choviaste. Se quiser falar em língua, crente, é a hora, porque a presença está indo aí, a presença está te envolvendo aí, a presença está chegando aí. Sinta esta presença, sinta esta presença. Aleluia, aleluia. Orabadaga sobre ai canchorovadagas. Orabai candarabasure calabadarayas. Como é que eu tenho que comer esse cordeiro, pastor? Aqui eu encerro. Olha a forma que você tem que comer do cordeiro. A palavra diz no capítulo 12, no versículo 11: desta maneira o comereis. Não é de qualquer jeito, irmão.
É dessa maneira. Olha a maneira que a gente tem que comer: 1. Lombos cingidos. 2. Sandálias nos pés. 3. Cajado na mão. 4. Comê-lo-eis à pressa. Então como é que eu tenho que comer? Eu tenho que comer com os lombos cingidos. Lombo cingido é a roupa que era folgada, ela tinha que estar com cinto, como alguém que fosse viajar. Por que alguém que tinha que comer como se fosse viajar? Simples, porque Deus estava dizendo para o povo assim: você está na terra, mas não é dessa terra. Aleluia. Eu vou dizer de novo: você está nessa terra, mas não pertence a esta terra. Cinja os lombos. Por quê, pastor? Porque a qualquer hora você vai ter que correr. A qualquer hora Ele vai vir te buscar. A qualquer hora Ele vai vir te chamar. E quando Ele te chamar, esteja pronto. E quando Ele te chamar, esteja alinhado na presença dEle. Segundo, com sandália no pé. Por quê? Porque normalmente os pobres, e a maioria do povo de Israel na época era pobre, não tinha calçado, e quando tinha, usava em ocasiões especiais. Irmão, ocasiões especiais. Não é qualquer hora que põe sandália, só quando é especial. Ei, você está diante do Cordeiro vivendo um momento especial. Você está vivendo um momento ímpar na tua vida. Ceia do Senhor é um momento especial. Quando você se arruma e prepara a mesa para a ceia, é especial. Você pode estar aí com 2 ou 3 reunidos, mas Jesus está aí no meio, porque é especial. Aleluia. 3. Cajado na mão. Por que cajado na mão? Porque no meio da caminhada, que tem que ser lombo cingido e sandália no pé, você tem que estar pronto para o que deve Um pastor que não tem um cajado, ele não é pastor, ele é um homem comum. Então o cajado, ele torna alguém que é comum em alguém que é incomum. Irmão, irmã, essa ceia que você vai participar hoje não é para qualquer um, não. Essa ceia que você vai participar daqui a pouco é a ceia para quem não é comum. É a ceia que te faz especial. É a ceia que te faz especial. Ei, para não perder o costume, dá uma olhadinha para esse crente que está aí do teu lado, para o teu marido, para o teu filho, e chacoalha ele aí onde ele estiver. Diga para ele: você é especial, você não é comum, você é especial. E vê se ele deu glória. Se não deu glória, chacoalha mais, até dar glória. E último lugar, tem que ser com pressa. Por que com pressa, pastor? Porque eu não pertenço mais a essa terra, porque eu não sou comum, porque eu estou pronto e eu estou dentro da palavra, olhando para Cristo e sem dormir ou tosquenejar. É com pressa que vamos celebrar a festa do Senhor. Eu quero louvar, agradecer o Senhor, fazendo uma oração, e depois o pastor estará conduzindo a celebração e a apresentação dos elementos. Pai, eu te agradeço, eu te louvo por esse momento. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem realizado e feito em nossas vidas. Senhor, é um momento especial, é um momento ímpar, não é comum, é um momento diferente, é verdade, mas é assim mesmo especial. Mesmo que a distância nos separe,
mas eu creio que tua presença nos une. Essa presença que está aqui, está aí em cada lar, em cada família. Deus, que a presença do Cordeiro ressurreto possa se revelar a cada lar e a cada família, e que as bênçãos do Senhor recaiam sobre todos, em nome de Jesus, amém.